Olá, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Hoje, o histórico primeiro aniversário, né, de um ano do vencimento da intentona golpista. Hoje fez um ano da intentona golpista de 2023, patrocinado, idealizado pelos bolsonarentos. E nós não podíamos deixar de falar sobre isso, porque também tivemos aqui o grande encontro, o ato que Lula realizou junto com o Pacheco, junto com o Barroso, demais ministros, o Alexandre de Moraes e a maioria dos governadores, familiares, movimentos sociais estavam presentes. Então, nós tivemos aí, ali em Brasília, um grande ato, né, com boas falas e refrisaram ali as autoridades, principalmente, essa foi uma fala muito comum a todos, sem anistia, né, haverá punição para todos os golpistas, cada um a seu modo, em dado momento, deixou bem claro sobre essa questão da punição para aqueles golpistas. Bom, o evento começou com o Lula, o Pacheco, o Barroso, a Rosa Weber tirando fotos com a Constituição Federal, ao lado de obra de arte que foi restaurada, um tapete, né, que foi restaurado, esqueci agora o nome do autor do tapete, o artista, mas é um tapete que tinha sido violentado, né? Tinha sido estragado pelos golpistas, pela sanha golpista, e agora está na parede, num lugar de destaque. Muito bonito. Depois tivemos o hino nacional, muito bem cantado pela nossa ministra Margarete Menezes, que sua voz linda, maravilhosa, né, executou muito bem e sem erros, né, o hino nacional brasileiro com a banda de chorinho, muito bonito. E aí começamos com as falas, teve a Fátima Bezerra, o Gonê, Alexandre de Moraes, Pacheco, terminando com o Lula depois, né? Então, acho que eu separei aqui algumas falas de alguns deles, né? E para estar aqui cravando neste canal, produzindo história, né? Porque isso aqui vai ficar para a posteridade. Como diz muito bem o Lula outro dia, né? Aliás, Lula, o Alexandre de Moraes também falou, as instituições, nós passamos, né? As instituições ficam, né? Eu um dia não estarei mais aqui, mas enquanto houver YouTube, esse canal estará com esses documentos, né? Bom, Fátima Bezerra, primeira coisa que ela deixou claro, sem anistia, né? Não é possível deixar qualquer golpista sem o devido castigo, sem a devida punição. Ela ressaltou que todos deverão ser punidos no rigor da lei, né, que tenha lá ampla defesa, mas que sejam punidos aqueles que forem provado de que estavam lá, financiaram o golpe, né, e praticaram todo aquele horror. E aí ela também falou na união dos poderes, né, que era importante os governadores, mais do que nunca, estarem juntos, né, estarem unidos. A gente sabe que teve aí alguns governadores, né, da banda de lá, como o governador daqui de São Paulo, que não foi. Aliás, o Arthur Lira também não foi, né, presidente da Câmara.
Câmara, presidente da Câmara dos Deputados, não foi. E isso é bem simbólico, né? Por que será que ele não foi? Por que ele não quis participar daquele ato e ficar ali, naquela foto, nos anais da história? A gente não pode esquecer que o Arthur Lira, ele é o cara que pode ou sentar, como ele bem fez com o Bolsonaro, né? Sentou em cima de mais de 100 processos de impeachment, solicitações de impeachment, ou ele pode aceitar um pedido de impeachment e passar para a votação, né? Então, ele não ter ido, a gente vai precisar ainda avaliar daqui a algum tempo o motivo dele não ter ido. Ele alegou que não estava bem, mas nunca se sabe, né? Já teve dias piores, e lá ele estava. Então, a gente vai precisar de um tempo histórico, né? Passar para saber quais as motivações dele não ter ido e, principalmente, qual a repercussão dele não ter ido, né? Por que ele não foi? Bom, mas aí a maioria dos governadores estavam, o governador de Minas, que disse que não ia, né? Que é bolsonarista, foi, e também o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que também, a princípio, disse que não ia, mas acabou indo. E aí a Fátima Bezerra deixou bem claro que era importantíssimo que os governadores estivessem juntos, né, que estivessem ali unidos para o bem do Brasil, né, e que eles fizessem o papel democrático de sempre, né. Gostei da fala dela, foi rápida, contundente, e principalmente da parte que ela exigiu que não tivesse anistia, né? Ela até usou da frase, né? Sem anistia. Acho que foi bastante importante. Em seguida, a Fátima Bezerra, nós tivemos ali o depoimento do novo PGR, o Gonê. Ele ressaltou, a frase dele de começo foi sobre a questão do passado, para que esse passado não se repita, né? Ele usou algum teórico, né, que eu não me lembro, nem anotei quem era, mas ele falou que um movimento do passado, ele não pode ser esquecido, porque o movimento passado, ele pode voltar a se repetir, desde que deixem de tomar as providências que têm que ser tomadas, né? Ele falou em união da democracia, né, de todos os entes da democracia, mas ele deixou bem claro, né, no seu discurso ali, intrinsecamente, ele deixou bem claro que ele vai ter uma postura muito diferente da postura do Arthur Lira. Aliás, desculpa, do Augusto Aras, né? Ele não vai, digamos, engavetar processo nenhum. Ele chamou para si, né? E isso ele já deixou bem claro também nas suas atitudes dessa semana, que ele está cuidando pessoalmente de tudo que ele recebe, né? Do Ministério Público, da polícia, das denúncias, enfim, sobre a questão do golpe, a questão do Bolsonaro, né? Então, assim, gostei da fala dele, ele foi incisivo, ele foi rápido, mas ele deixou bem claro que ele não vai engavetar nada, né? Ele falou que era necessário haver justiça aos golpistas dentro da lei, mas que todos deveriam ser punidos para servir de exemplo para quem um dia quisesse novamente ousar praticar um ato daqueles. Gostei bastante. Depois nós tivemos o Xandão. Alexandre de Moraes, ele foi, assim, muito contundente na sua fala, ele abordou muitas coisas, né? Não apaziguar, essa foi uma frase que ele usou, né? Não tem que apaziguar nada, né? Eu acho que mais do que qualquer outro, ele, Alexandre, né? Está com a sede
uma sede muito grande de justiça, né? Ele foi ameaçado, né? Ele seria, eu acho que o mais prejudicado se a intento não tivesse dado certo, né? Além do Lula, né? Além do povo brasileiro, ele teria pago com a própria vida, né? Então, por isso que ele está indignado e ele está querendo realmente que haja justiça. E aí ele também falou da instrumentalização das redes sociais para fazer a regulação. Ele usou o exemplo de que jovens, né, estão sendo cooptados, indo ao suicídio por conta das redes sociais, e que as big techs, elas não fazem nada porque elas lucram muito dinheiro, né, com esse uso desordenado da internet, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma responsabilização. Então, ele deixou bem claro que esse ano de 2024 vai ser o ano para que as instituições brasileiras e a justiça regulamentem essas mídias, né? Para que se faça um bom uso correto das tecnologias, né? E punição, ele deixou bem claro, né? Punição a quem fazer mau uso delas, combate a fake news, para que ela não venha a ser novamente usada, principalmente no pleito eleitoral seguinte, e que as fake news elas sempre existiram, que elas foram algo reeditado da época do nazismo e do fascismo, no começo do século passado. E ele deixou muito bem claro uma frase que ele está falando bastante, né, em toda a entrevista dele: o que vale para o mundo real não deve valer também para o mundo virtual. Né? Se você não pode xingar alguém, bater em alguém, matar alguém, por que você vai fazer isso nas redes sociais, né? E que o poder da política, ela entrou nas redes sociais, né? A rede social ela foi usada para poder político, né? E controlar as mentes, né? E por isso, e divulgar desinformação. Então, tem que haver uma regulação, deixou isso assim muito categórico, né? Também falou da união dos poderes, né? Elogiou a Rosa Weber, que ela segurou ali naquele momento mais crítico, né? Ela conduziu o Supremo Tribunal Federal, porque ela era presidente na época, né? Agora aposentada, mas na época ela era presidente. Ela conduziu com maestria e delicadeza, segundo as palavras do Alexandre, né? Então, assim, foi muito bom o discurso dele também. E, mais uma vez, né, que não haja apaziguamento, que não haja anistia. Ele não usou a palavra anistia, ele usou a palavra apaziguamento, né? Que isso só serviria para que outros grupos tentassem novamente. E aí veio o Barroso, um gentleman, né, falou muito bem, muito claro, muito calmo. Ele falou das atitudes do presente que vai determinar o que nós seremos no futuro. Ele deixou claro que o dia 8 de janeiro de 2023 não foi um ato isolado, ele foi mais uma consequência de sucessivos ataques de anos. Ele não falou no Bolsonaro, nem no bolsonarismo, mas ele deixou claro, né, que era dele que ele estava falando, porque ele usou a frase sucessivos ataques de anos, né? E aí ele falou daquelas pessoas, né, que é muito triste ver aqueles espíritos cooptados pela mentira e pela violência. E ele usou a frase, né, tristes espíritos, né, cooptados pela violência e mentiras. E aí ele completou falando que uma coisa que chamou muita atenção dele é que os policiais relataram para ele, né, que era uma coisa, uma sandice total, porque aquelas pessoas derrubavam as coisas, xingavam, né, estavam lá possuídas, né, e de repente se ajoelhava no chão
e entrava como num êxtase, né, de religiosidade, rezando e tal. E aí ele que perturba, o Barroso, né, fez o questionamento lá no discurso dele, né, que perturbação, que violência une a religiosidade, né, une tanta crueldade e tanta violência com a religião, com a questão da espiritualidade. E ele enalteceu que essas pessoas beiraram, né, ficaram numa ribanceira moral, como se jogado num despenhadeiro. E aí ele finalizou o discurso dele, né, falando que vem a paz, a civilidade, que vem a união, que nós possamos juntos, né, estarmos para o bem do Brasil, né, dando o nosso melhor, que todos os brasileiros merecem ter um país mais justo, um país mais fraterno, um país de união, né? E foi um discurso muito bom, muito gostoso de se ouvir. E aí veio o Pacheco, né? Pacheco iniciou falando que inimigos da democracia se utilizaram de violência, de mentiras para cooptar e manter o poder, né? Na tentativa louca de se manter no poder, eles se utilizaram de todas as coisas vis, trazendo aí muita perturbação para a sociedade, né? E aí ele falou da importância do ato de hoje, né? Que serve, acima de tudo, para reafirmar a união, a democracia, enaltecer a Constituição Federal, que não é um texto morto, né? Ele deixou claro isso, não é um texto morto, mas antes é algo que está presente nas nossas vidas, né? E ficou fortalecida durante esse ano de 2023, com todas as ações que as instituições tomaram frente a esse golpismo. E aí ele falou que também é a importância do ato para enaltecer o Brasil, para enaltecer a nação, para enaltecer o povo brasileiro, né, que é o mais importante. Pacheco teve uma fala assim, muito boa, muito gostosa de ouvir também. Ele falou sobre a alternância de poder, que isso é importante na democracia, e que é mais importante ainda reconhecer, né, no final da eleição, de qualquer eleição, né, reconhecer a vitória do opositor, né, isso é importante para a paz do Brasil. Em suma, o que ele quis dizer foi que se Bolsonaro, né, e aí eu completo também, né, se Aécio Neves, lá em 2014, tivesse reconhecido prontamente que perdeu a eleição para Dilma Rousseff, nada disso teria acontecido, né? Não teria havido o golpe, talvez não teria havido Dilma cair, né? Talvez não tivesse vindo Michel Temer, talvez não tivesse vindo as reformas que tirou direitos trabalhistas, talvez não tivesse vindo Bolsonaro e bolsonarismo, e nada, dia 8 de janeiro do ano passado, nada disso, né? Então, é importante reconhecer quando a gente perde, né? E desejar paz, desejar boa sorte àqueles que ganharam, né? Isso é importante para o país, para a nação como um todo. E aí ele também, nessa fala dele, né, ele disse nada de justificar o dia 8 de janeiro, que ele está chamando atenção nas palavras dele, né, sem anistia. Ele não falou a palavra anistia, né? Mas ele falou que nada justifica o 8 de janeiro. Então não adianta ficar aqui discutindo. Ai, foi isso, foi aquilo, não sei o quê. Nada justifica, não era para ter acontecido, né? Não se justifica uma nação se dividir tanto e a ponto de fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro passado, né? Do ano passado. E aí ele chamou a atenção que aconteceu, a gente tem que reagir, não pode esquecer, mas a gente também precisa vencer a polarização, né, que há no Brasil, porque o Brasil é um só. O Brasil não é dois, não é vários, nesse sentido, né? O Brasil é um só. E todos nós temos que estar juntos, unidos, né, querendo a mesma coisa, querendo o mesmo intuito, né? E aí ele falou que só vai conseguir isso com união, com compromisso, né? Compromisso para o bem coletivo, para o bem do Brasil, para o bem da democracia. E aí eu achei perfeito, porque ele falou assim, olha lá fora, né?
há um ano exato, nós estamos com aqueles alambrados, né, protegendo lá os prédios dos poderes, as instituições, né, o Congresso. Ele chamou a atenção, é necessário que abra o Congresso para o povo brasileiro. É necessário que o povo possa adentrar no Congresso, né, porque aquela é a casa do povo, né? E para isso é necessário retirar as grades, para que essa confiança volte a acontecer, né? Para que o povo se sinta realmente parte da democracia, né? E a democracia se firme entre o povo, né? Achei muito bacana isso também. Não sei se ele vai ser atendido, né? Mas ele foi muito aplaudido quando disse isso. E aí nós tivemos, finalmente, o discurso do Lula. O Lula estava muito tenso, muito nervoso, gaguejou bastante, atropelou as palavras, às vezes, né? Mas, como sempre, teve um bom discurso. Falou da democracia, que é uma prática do dia a dia. Para a democracia acontecer, basicamente foi isso, né? No macro, ela tem que acontecer no micro. Ele falou que tem que acontecer dentro de casa, né? Que a gente tem que tratar bem as pessoas dentro da nossa casa, para depois tratar lá fora também, né? Ele falou que se lembra e agradeceu, aliás, né? Todos aqueles que estavam com ele naquela caminhada que ele fez no dia seguinte, ou então na mesma noite, não lembro. Acho que foi no dia seguinte, né? Que ele foi lá e todos os governadores e os ministros, né? Os três poderes estavam todos juntos ali e eles andaram, né? Do Palácio do Planalto até o Supremo, né? A Rosa Weber, todos ali juntos, os repórteres, né? Que dali foi fundamental, foi importante para dar um recado aos golpistas, segundo o Lula, né? Que passou o recado de que, olha, nós que fomos violentados, vilipendiados, a gente está junto, né? Vocês não vão vencer, né? Vocês tentaram, mas vocês não vão conseguir. E aí Lula também deixou bem claro sobre a questão da anistia, né? Usando a seguinte frase: não haverá perdão para quem atentou contra a democracia, pois isso significaria deixar acontecer novamente, mais ou menos isso que ele disse, né? Não há perdão para quem atentou contra a democracia. Essa frase ele falou com todas essas letras, né? E aí ele completou, porque isso significaria, se a gente não punir, né, significa que a gente vai ter que aceitar novas tentativas, né? E isso é verdade. Colaborou ali, corroborou com a fala do Alexandre Moraes, do Bonet, né? Que se não houver punição, deixar o passado acontecer novamente. E aí ele falou do combate às desigualdades, né, que não era possível a gente continuar com um país onde as pessoas vão dormir com fome, né, onde as pessoas não têm prato de comida, ou até ele usou a questão lá do homem do farol, né, que ele sempre fala isso, ele se emociona, que passou na rua, né, e alguém com uma plaquinha, já vi vários assim, né, pedindo socorro, não comi hoje e tal. E ele falou que não é possível, né, que isso continue acontecendo, que o Brasil, que ele vai fazer de tudo, né, para sair do mapa da fome. Ele não falou esse termo, mas assim, já ouvi ele falando outras vezes, né. Mas ele falou combate às desigualdades e tudo mais. E aí ele falou, se nós somos capazes de nos unir para o bem de todos, por que não? Né? Nós temos que nos unir para fazer o bem do Brasil, né? E aí ele pegou também e falou sobre a questão da liberdade, né? Que as pessoas não podem achar que liberdade é direito de pregar mentiras, de pregar violência, de pregar ódio, né? De ir contra a ciência, de ir contra a vacina, né? De fazer mau uso das redes sociais e achar que está tudo bem, né? Ele disse que democracia demanda justiça, união para todos.
E aí ele falou das urnas eletrônicas, né? Até usou exemplo que, olha, eu nunca aqui nesse espaço onde ele estava, né? Não tinha um político que se candidatou mais vezes do que o Lula, né? Do que ele, e que ganhou mais vezes do que ele, e que também perdeu mais vezes do que ele, né? Mas nunca ele foi contra a Constituição, nunca ele foi contra as urnas eletrônicas, né? E aí ele sugestionou, ele falou, por que aqueles que são contra a urna eletrônica, por que não renunciam aos seus cargos, né? Porque eles se elegeram pela urna eletrônica. Se eles são contra a urna eletrônica, eles não poderiam permanecer no cargo, né? Deveriam abrir mão, já que não confia na urna, né? Ou a urna só tem que ser investigada para os outros, né? Isso sou eu que estou falando, mas é bem isso que os golpistas querem, né? Tanto é que eles queriam que pugnasse apenas as urnas de que eles tinham perdido, que eles tinham ganhado, não, estava tudo ok, né? Agora que eles tinham perdido, tinha que pugnar. Ora, pois. E aí Lula terminou com uma frase muito boa, que ele já usou várias vezes, e usou, inclusive, no discurso dele de posse lá no próprio Congresso, né? Fez, assim, esse ato viva a democracia e democracia sempre, né? Foi aplaudido de pé por aqueles que lá estavam, né? E é isso, as falas aí principais que eu colhi da Fátima Bezerra, do Gonê, do Alexandre Moraes, do Pacheco, né? Do Barroso, e depois do nosso querido e presidente tripresidente Lula, que logo será tetra, se Deus quiser. Pessoal, é isso. Fiz o meu trabalho, marquei minha presença, que esse vídeo fique para a história. E se você está vendo esse vídeo aí no futuro, né, após a estreia, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, trazer mais pessoas para o nosso canal, para isso a gente sai desses 2.000, pelo amor de Deus, sai desses 1.700, pelo amor de Deus, né? Quero crescer um pouquinho aqui na plataforma, eu sei que é super difícil, mas eu tenho esse desejo, né? Espero que se concretize ainda esse ano. E com a sua ajuda, tenho certeza que vou conseguir. Pix, você pode me ajudar no 252-791-61802, tá? Não podendo, você também pode ajudar curtindo, compartilhando, se inscrevendo, sendo membro do canal a partir de R$ 3,00, R$ 2,99, tá? E tem aí outra chave de Pix, né? Que é o número de celular 11980758181, qualquer valor já, ó, me deixa muito feliz, tá bom? E dá um incentivo muito grande. É isso, gente. Até o próximo vídeo, até amanhã. Fiquem com Deus. E, ó, fazendo o L com muito orgulho, tá? E, presidente Lula, estamos juntos sempre, tá bom? Não fui no ato lá na Avenida Paulista, estava chovendo, eu também tive um probleminha para resolver no banco, acabei ficando a tarde toda lá. Mas, enfim, depois a gente vê como é que foi. Beijos para todos, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.